Obrigada. Sempre é uma satisfação enorme, uma felicidade a gente estar nessa conexão mais profunda com o Blossom. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo Blossom, por ter participado como colaboradora. E a gente aqui vai discutir, vai pensar, vai refletir um pouco sobre esse trabalho da Joana de Ângelis, que é do livro Plenitude, onde ela explana, ao longo do livro todo, a questão do sofrimento. Ela faz uma contextualização no início com o budismo, o que muito me surpreendeu, porque ela é uma conhecedora profunda do budismo, e ao longo do livro ela vai contextualizando com o próprio pensamento espírita e com o pensamento da psicologia também. Então eu vou trazer a minha contribuição diante daquilo que a gente conhece da psicologia e do espiritismo. Eu vou aqui apertar o share screen para a gente trazer o nosso PowerPoint. Eu acho que não deu certo, né, Raquel? Acho que está aparecendo a lateral. Não. Isso. Não sei o que você fez aquela hora para aparecer inteiro. Então vamos lá. Agora melhorou? Não? Continua igual. Puxa vida. Eu não sei se tem algum expert aí em tecnologia que possa ajudar a Lilian. Eu vou tentar de novo, vou sair, vou de novo, porque uma hora deu, outra hora não deu. Vamos lá, vamos ver. Deu agora? Será? Agora deu. Tá. Isso. Tem vida própria. Então, aqui a gente está com o título da nossa reflexão de hoje, que é Como se libertar do sofrimento. A inspiração vem desse livro, Plenitude, da Joana, né, psicografado pelo Divaldo Franco. Eu tomei a liberdade de fazer esse primeiro slide, trazendo um pensamento budista, porque a própria mentora, ela faz isso logo no capítulo 1 e capítulo 2, principalmente. Então, esse pensar está no livro, no capítulo 2, na página 13, quando ela faz a análise do sofrimento. Então, ela pergunta, né, o que o Buda ensinava? Que a única força da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Então, a gente pode, com isso, a partir disso, concluir que a preocupação com o sofrimento ela é multissecular, né? E vem desde Cristo, ou seja, a humanidade sempre sofreu, a humanidade sempre se preocupou. E na vida mais contemporânea, não é à toa que filósofos, psicólogos, neurocientistas, psiquiatras, todos tratam dessa questão, né? Tratam tanto dessa questão de forma acadêmica, enquanto escritores ou enquanto profissionais, como também no sentido existencial, por que sofremos, né? E quais são as formas de se lidar com o sofrimento. Mas aqui nós vamos nos manter na linha espírita, na linha da psicologia, respeitando a nossa mentora diante daquilo que ela discutiu no seu livro. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que partir do pressuposto nessa nossa reflexão, que o sofrimento realmente é uma quebra do nosso estado de conforto, né? Porque quando a gente não está sofrendo, a gente não está preocupado com o sofrimento. Quando surge uma situação adversa, que nós temos que lidar com aquilo da melhor maneira possível, eu acho que eu posso ousar falar em lidarmos com a questão da melhor maneira possível, porque é o que a gente vem aprendendo no Espiritismo, né? A lidar com as nossas falhas, a lidar com o nosso sofrimento, a lidar com aquilo que a gente quer reciclar existencialmente. Então, o sofrimento, ele tira a gente do conforto, e isso é indiscutível. Não tem sofrimento com conforto. Mas aí surge a primeira questão, que a própria mentora nos coloca. Por que todos sofremos? Porque nós poderíamos perguntar, por que alguns sofrem e outros não? É que nem pobreza e riqueza. Por que uns são pobres e outros são ricos? Por que uns têm saúde e outros têm doença? Mas quando a gente entra na classificação do sofrimento, digamos assim, a questão ela é generalista. Por que todos sofremos? Ninguém pode falar aqui, né, e nem em nenhuma parte do planeta que nunca sofreu. Então, assim, faz parte de um contexto emocional coletivo. Aí vem, diante daquilo que nós estudamos na linha espírita, as causas. E a gente pode partir do pressuposto
que todos nós temos uma conta kármica, alguns mais no azul, digamos assim, outros mais no vermelho, né? Quando a gente contextualiza com a ideia de conta bancária, né? Tem gente que fez mais, tem gente que fez menos, então, mas todos nós temos essa conta. E, portanto, todos nós somos donos das nossas dores. Por mais que alguém queira atribuir a sua dor ao vizinho, ao outro, à sogra, ao pai, à mãe, nós somos os detentores e os donos das nossas próprias dores. Todos nós sofremos, porque nesse nosso nível evolutivo, o sofrimento ainda é uma necessidade para o espírito que deve, para o espírito devedor. Se nós temos uma conta kármica, né, nós queremos creditá-la, então nós ainda somos devedores, então a gente ainda tem muito para fazer. Nós erramos, nós sofremos, porque há uma incompletude no nosso desenvolvimento moral. Nós estamos em processo de evolução, nós não somos seres livres, nós não somos espíritos puros, né? Nós almejamos chegar um dia nessa condição. Até lá, nós estamos em desenvolvimento moral, então nós estamos incompletos. Por nós estarmos incompletos, nós ainda temos falhas. Por mais que nós estudemos, por mais que nós trabalhemos em prol do outro, nós estamos no caminho dessa iluminação, se a gente pensar em Buda. Ou no caminho de nós entrarmos nessa condição desse espírito livre, desse espírito puro. Nós estamos em desenvolvimento moral, então ainda temos contas a acertar. Todos nós ainda, de alguma forma ou em algum momento, nós desrespeitamos as leis divinas, porque se nós respeitássemos, nós já estaríamos num outro patamar. O que a gente está tentando hoje é correr atrás de falhas que nós cometemos, né? Então, assim, nós ainda temos coisas a resgatar por esse desrespeito em algum nível às leis divinas. Todos nós ainda queremos, muitas vezes, o que não nos convém, não aquilo que nós merecemos ou mesmo aquilo que nós tenhamos que ter enquanto experiência para poder evoluir. Então, às vezes, a gente parece criança mimada, a gente quer porque quer, só que não é mais para querer. Às vezes, você tem que enfrentar situações para justamente poder passar e migrar para um outro patamar. Quando o sofrimento cessa? Segundo a nossa mentora Joana de Ângeles, no capítulo 4, página 50, ela fala: o sofrimento cessa quando nós erradicamos as causas. Nossa, quantas causas, hein, para a gente erradicar totalmente o sofrimento. O título hoje do nosso encontro é como nos libertarmos do sofrimento. Para a gente poder se libertar do sofrimento, esse sofrimento tem que ser cessado, né? Mas aí ela responde para a gente: olha, só vai ser cessado quando erradicar todas as causas. Puxa vida, mas quantas causas ainda eu tenho que lidar por coisas que eu cometi, por erros, por enganos, né, que estão, de repente, nesse somatório de múltiplas vidas. Então, a gente começa a perceber que realmente é bastante complexo lidar com essa questão. Ela vai discorrendo o seguinte: o sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma. E aí ela começa a entrar, nesse capítulo 1 sobre o sofrimento, página 15, ela começa a entrar bem no cerne que o sofrimento é doença. E é uma doença de ordem holossomática. O que a gente quer dizer com holossomática? Dos nossos vários corpos, não só o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental, né? Um abala o outro diante de situações que surgem, que nós podemos chamar de adversidades, e que adoecem a nossa alma. Ou seja, todo sofrimento é uma doença de causa moral. Ou seja, nós temos uma biografia multissecular, de muitos séculos, nós somos espíritos velhos. E se hoje a gente tem um pouco mais de lucidez para entender a questão do sofrimento, nós já temos condição também de lidar com essa realidade.
as nossas falhas morais, que são as causas do sofrimento que hoje nós perpetuamos na nossa vida. Que a gente não quer mais perpetuar isso, a gente quer começar a trabalhar em prol disso, né? Que eu acho que essa é o X da questão da gente estar aqui para discutir isso. Aí a Joana vai falar o seguinte, eu vou trazer 3 conceitos que eu puxei do livro, porque eu achei assim que ela foi maravilhosa. Primeiro, ela vai falar o seguinte, o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. Os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob 2 aspectos que se complementam, provação e expiação. Ambos objetivam educar. Então, nós estamos sendo reeducados aqui na Terra, quando nós temos que lidar com as nossas provas, com as nossas expiações, que são traduzidos em sofrimento. E ela está explicando aqui que isso acontece na nossa vida por um somatório, por um resultado de coisas anteriores que nós estivemos envolvidos, né? Ela fala também, ó, nem sempre o processo é imediato. Às vezes leva um tempo, mas vai acontecer. Às vezes você tem uma falha lá do século XVII, e que, de repente, hoje, diante de uma situação que o plano espiritual conseguiu reunir todo aquele grupo naquela mesma condição, é hora de você resgatar. Eu gosto muito, eu falei para a Kemi antes da gente iniciar o encontro, eu adorei esses 2 conceitos da Ana sobre provação e expiação, por isso que eu trouxe ao pé da letra o que ela escreveu. Eu nunca, assim, vi tão bem montada uma ideia. Ela fala o seguinte, a provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Apresenta-se dores suportáveis e alegria sem exageros, que facultem ampla colheita de resultados educativos. São arestas a aplainar e se apresentam de maneira suave. Joana de Ângeles, Plenitude, capítulo 3, página 32. Como é que a gente pode traduzir isso? Olha que coisa mais maravilhosa e mais linda, mais rica da espiritualidade superior, né? Você tem a sua questão a ser resgatada na Terra, isso é discutido pelos guias espirituais antes de você renascer, né, na Terra. Antes disso, são examinadas as suas fichas de evolução para ver o que você vai ter que passar, como você vai passar. São avaliadas as probabilidades de você ter vitória sobre aquilo que você vai passar na Terra. E são avaliados os recursos. Que são os recursos, gente? Os aportes que nós vamos ter na Terra para poder atravessar aquela provação. Desde os aportes físicos, materiais, até mesmo os relacionais. Olha só que engrenagem mais divina, mais bela. E aí você vem, você renasce, você passa pela provação. Isso tudo já foi examinado antes. Vai ter probabilidade de vitória? Vai conseguir transpassar essa provação? Os aportes que está conquistando para ter na Terra vão ser suficientes para poder atravessar essa situação? Então, esse é o conceito que ela traz da aprovação, que eu achei maravilhoso. Aí ela traz o conceito... Desculpem. Das expiações, que é maravilhoso também o jeito que ela traduz. Ela vai falar o seguinte, as expiações são impostas, são rigorosas, são irrecusáveis, são inegociáveis, pois são medicação eficaz. É a cirurgia corretiva para o mal cometido. Se manifestam de muitas formas, como
encarceramento nas paresias, limitações orgânicas e mentais, paralisias, patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, certos tipos de cânceres, enfermidades degenerativas. São experiências que se tornaram em recurso expiatório para o infrator, reincidente no educandário das provações, e que mais agravou a sua situação. Entre esses, suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, como drogas, sexo, álcool, jogos. Então, aí, eu pus até uma menininha com um balão com vários planetas, né? Para a gente poder ir um pouco mais adiante na nossa reflexão e pensar que muitas das expiações, de repente, muitos espíritos são migrados para outros planetas por conta que foi dado mais uma oportunidade de passar por uma experiência na Terra, uma experiência expiatória que foi imposta, que não foi negociável, e muitas vezes a pessoa já vem de um processo de muitas provas, onde ela falhou, e ela chega na expiação, ela passa por aquilo obrigatoriamente, e fica-se na expectativa, como é que essa consciência ela vai transpassar por toda essa problemática. Então, a gente pode perceber que as provas, elas, diante das expiações, elas são muito mais suaves no educandário do aprendizado existencial. Mas tanto a expiação quanto a prova, elas fazem parte do contexto de reeducação do espírito. A abordagem mais inteligente do espírito, principalmente nesse nosso nível, que nós já conseguimos discutir essas coisas, entender essas coisas através do conhecimento, é cada vez que chega uma prova, a gente correr atrás daquilo e lidar com aquilo da melhor forma possível e transpassar aquela prova. Porque o que existe muitas vezes? A prova chega, a pessoa bota para debaixo do tapete, faz vista grossa, ou finge que não é com ela, e não lida com a questão. Isso vai ser transferido para uma nova oportunidade, numa nova existência, aí volta. Aí a pessoa, de novo, não tem a coragem, não tem a iniciativa de lidar com aquilo novamente. Então, ela vai passando. Chega uma hora que aquilo não dá mais, né? Pelo que a gente está entendendo, dentro de um processo realmente educativo, educacional. Então, ela traduz dessa forma. E aí, eu pus essa ideia da Ana num processo da psicologia, porque, assim, eu comentei com a Kemi isso também, que se alinhou tão bem a ideia dela com um estudo da psicologia, que está em curva de Gauss, que eu falei, não, eu tenho que mostrar isso porque isso não é coincidência. Existe um estudo na psicologia social que estuda a questão da felicidade, do sofrimento entre as pessoas, né? E se utiliza essa curva de Gauss, que é tipo um gráfico. E foi descrito na curva de Gauss que aqui na menor parte, que fica aqui embaixo, né? Então, aqui é onde tem menos gente, tanto aqui como aqui, estão as pessoas com infelicidade inerente. Então, são aquelas pessoas que nasceram com quadros de nascença problemáticos, ou adquiriram doenças, ou têm aquelas depressões endógenas que não se curam nunca, ou as enfermidades degenerativas. Então, é uma pequena parte da humanidade que está aqui na curva de Gauss, que a gente poderia concluir que seriam os processos de expiação. Aí, na parte maior, na curva de Gauss da psicologia, que é uma pesquisa social, mostra que a maior parte da humanidade está aqui. São as pessoas que vão estar felizes quando as coisas dão certo e infelizes quando as coisas dão errado. Então, é aquele pessoal que vai para cá porque está muito bem, vai para lá porque não está muito bem. E a outra menor parte, que aqui é onde a gente vê na cor verde, que a gente pode perceber também que na curva de Gauss é uma pequena população, comparando com a maior parte do gráfico, são aquelas pessoas que são intrinsecamente felizes, independente da situação que passe. É aquela pessoa que está
atravessando uma dificuldade, uma provação, uma coisa a ser liquidada, uma fatura, digamos assim, espiritual a ser paga, mas possuem vitalidade. São pessoas que, dentro do contexto da psicologia, têm uma genética excepcional, então não adoecem facilmente. São pessoas que têm autoestima elevada, e são as pessoas que têm aquilo que nós também discutimos em outro momento, que eu trouxe para vocês o conceito, são pessoas resilientes, ou seja, elas têm as suas problemáticas, têm os seus sofrimentos, mas elas têm uma vitalidade muito grande para enfrentar aquilo com positividade e até com uma certa felicidade. Então, a gente percebe na curva de Gauss esses 3 níveis onde a humanidade está inserida. Então, a gente vê numa... E, assim, tem toda a lógica, né? Porque as pessoas que estão em processo de expiação não estão na maior parte. Está aqui, está numa parte menor da humanidade. Assim como essas pessoas que têm esse alto nível de vitalidade estão ali também. E tem o pessoal que está todo junto, né? Digamos, uma manada maior. Que são aquelas pessoas que o barco vai para lá, eu estou para cá, o barco vai para lá, eu estou para lá também. Muitas delas não têm nem a consciência da questão de uma espiritualidade maior. Aí a gente partiu para uma questão mais dentro da psicologia para poder discutir a questão das nossas questões mesmo diante da vida, né? O temperamento é um contexto dentro da nossa personalidade. E o temperamento ele acaba sendo um mata-burro para o nosso processo evolutivo. Porque o temperamento é aquilo que a gente pode falar que é a nossa disposição natural, nosso jeitão de ser. Sabe aquele jeitão que você fala, aquela pessoa tem aquele jeitão? É o temperamento dela, né? E esse jeitão é o que mais causa conflitos interrelacionais e, consequentemente, sofrimento. Grande parte do sofrimento humano, isso a gente sabe em consultório de psicologia, está no contexto das relações humanas. Tanto no contexto das relações humanas com o grupo karma, que é o grupo familiar, como diante do, digamos assim, do polikarma, né? Você com o coletivo. Então, dependendo do padrão do teu temperamento, você vai arrumar sempre muita confusão, sempre muito desamor, sempre muito conflito. E conforme as pessoas que você for entrando em conflito, isso vai sendo carregado para a eternidade. Então, o temperamento ele tem um peso muito grande. Eu pus aí até como uma contextualização com o computador, né? No computador, o hardware, ele é o responsável pelo computador como um todo. E são aqueles itens tangíveis do dispositivo, né? Tudo aquilo são as peças do computador. Só que também nós somos sujeitos daquilo que nós aprendemos, desde o nosso meio familiar até o contexto social. Você sai do pré-primário, você vai para a escola, você vai para a faculdade, você casa, você tem filho, você trabalha, você tem vida profissional. Então, se abre um leque de oportunidades para você se relacionar. Então, nós somos muito constituídos por aquilo que a gente aprende a ser. Então, se você foi acometido num grupo familiar com determinadas crenças, determinados valores, você está muito sujeito a absorver aquilo como uma verdade absoluta, né? Então, nós não somos só genética, nós não somos só instintos. Eu estou falando da genética porque dentro da psicologia, por exemplo, se fala que a esquizofrenia, que é a pior doença psicótica que existe, ela é genética. Às vezes você vê uma família inteira de esquizofrênicos, né? Assim como você vê muitas vezes uma família inteira de gente com o mesmo tipo de câncer. Então, eu estou partindo desse pressuposto para a gente poder pensar essa questão. Então, nós somos muito o que a gente aprendeu a ser. E, às vezes, quando a gente chega no nível de consciencialidade, como nós estamos aqui discutindo, nós temos que reaprender tudo de novo, porque o que foi ensinado para nós ao longo da nossa atual biografia não foi o melhor para nós. Até, muitas vezes, estimulou que um temperamento não muito adequado se manifestasse. Às vezes, um temperamento colérico, um temperamento agressivo, né? Isso foi estimulado desde a infância. Então, às vezes, isso vai te dar sérios comprometimentos kármicos nas causas do seu sofrimento. E eu costumo fazer uma contextualização também, que é como se fosse o software, né?
que é equivalente à mente do dispositivo, que seria a mente do computador. Essa mente do computador envia comando para o hardware, software. Então, assim, aquilo que eu aprendi, eu mando comando lá para o meu temperamento e vice-versa. Existe um ambiente onde eu fui trazido para a Terra, que aí, contextualizando com o ambiente, é onde rodam os aplicativos, né? Onde a tua vida física acontece, onde o teu temperamento vai se manifestar, onde aquilo que você aprendeu com as pessoas também vai se manifestar, né? Então, assim, esse ambiente também, ele conta muito nessa conta kármica, que você pode aumentar ou diminuir. Então, eu tenho até um exemplo que eu gosto de dar. Por exemplo, uma pessoa tímida, né, que tem um temperamento mais introvertido, digamos que ela tenha nascido no século XIX, no Japão, que hoje nem tanto, mas que já foi uma sociedade muito introspectiva, né, não invasiva, né? Então, assim, a pessoa se daria plenamente bem. Agora, já pensou essa pessoa tímida, retraída, ir para um lugar, nascer num lugar onde ela é exigida a ser extrovertida? Então, essas condições também ambientais, elas contam muito no sentido da gente poder lidar com a questão que nós estamos trazendo relativa ao nosso sofrimento, tanto multissecular que nós estamos trazendo, como os novos acometimentos de criarmos novos sofrimentos para as vidas futuras. Não existe sofrimento evitável, né? Digamos assim, ou melhor, existem sofrimentos evitáveis nesse nosso nível evolutivo aqui. Então, com esse nível de conhecimento que nós temos, tem muita coisa no nosso repertório espiritual que a gente já pode evitar, né? Então, a gente pode partir para um pressuposto comportamental, vivencial, relacional, de evitarmos conflitos, evitarmos sofrimentos que estão ao nosso alcance, desde questões ligadas ao soma, cuidar do nosso soma, da nossa higiene mental, da nossa higiene corporal. Quando eu falo nesse sentido de higiene, eu estou falando de profilaxia mesmo, no sentido curativo, até nas nossas relações. Nós já temos condição de tomarmos mais cuidado nos nossos relacionamentos, para não criarmos novos conflitos, novas contas kármicas. Isso não significa que nós tenhamos que ter uma atitude passiva, sabe, de você deixar o espaço para o outro porque você não quer brigar. Não é por aí, não. É a gente ter mais jogo de cintura, a gente não ser tão esquentado, a gente não dar não ser reativo na hora, né? A gente ser reativo para o bem, não reativo para o mal, porque o reativo para o mal é aquele que fica nervoso, que fica irritado e dá uma respostada. Toca lá no outro, o outro já guardou, você não sabe com quem você está mexendo, o outro já está lá, né, criando um mundo à parte de raiva, de antagonismo com você. Então, assim, nesse nosso nível, a gente já pode muito mais começar a abençoar a tudo e a todos, né? Com esse nível de discernimento, para a gente não comprar mais contas negativas, porque, vamos lembrar, nós estamos aqui para discutir como nós vamos o quê? Nos libertar do sofrimento. Então, a gente está contextualizando com isso, que são, de repente, metas que nós podemos colocar e também para trabalhar com as nossas próprias animosidades, né? Então, como é que a gente pode se libertar de tudo isso? Aí eu volto, nesse nosso nível evolutivo, a gente ainda não pode se libertar totalmente das adversidades que causam sofrimento, porque ainda vivemos interprisões, principalmente interprisões do passado. Mas a boa notícia é que é possível ter uma vida que prevaleça um bem-estar consigo mesmo, mesmo diante das adversidades que nos causam sofrimento. E podemos aí, pouco a pouco, investindo no nosso processo de autocura. Então, a conclusão é a seguinte: dá para passar pelas adversidades com bem-estar? Dá. Só que você vai ter que trabalhar em prol disso. Porque esse bem-estar que nós estamos refletindo aqui contempla, primeira coisa, você tem que ter um propósito todos os dias da tua vida, para a tua vida ter sentido. Trabalhar duro em prol do coletivo, em prol do outro.
A partir do momento que você sai do teu egoísmo pessoal e se abre para trabalhar em prol do outro, mesmo que você esteja atravessando uma situação difícil de sofrimento, na hora que você olha para o outro, que você está investindo no outro, o teu sofrimento, pelo menos naquele momento que você está atuando, você esquece dele, entendeu? Então, o trabalhar para o outro, além de ser um processo benéfico, no sentido kármico para você, é um processo terapêutico. O trabalho voluntário, eu sempre costumo falar, eu sempre bato nessa tecla, né? O trabalho voluntário, em qualquer instância, é a melhor coisa que a gente pode fazer, principalmente por nós mesmos. Quem vai estar ganhando mais no trabalho para o outro somos nós mesmos. Espiritualize a sua vida íntima, a sua vida intrapsíquica. E para isso você não precisa ter uma religião, né? É você ter valores, é você ter sentimentos nobres, é você pulverizar tudo que há de ruim em você. Às vezes, quando a gente tem o apoio de uma religião, de uma linha filosófica, isso ajuda, isso fortalece no sentido de te estimular a estudar, a se aprofundar. Mas tem muitas pessoas que conseguem fazer isso por elas mesmas, né? Ela espiritualiza a vida dela a partir dessa profilaxia que ela faz, mental, espiritual, emocional, que ela se importa com o coletivo. Então, a gente se espiritualizar é muito importante para estar nesse bem-estar, independente das adversidades que vão surgindo. Reorganize a sua vida relacional, principalmente com o teu grupo kármico. As maiores problemáticas kármicas estão dentro dos nossos grupos mais íntimos, principalmente a família. Todo aquele que renasce muito próximo da gente, ou que vem estar aqui na nossa psicosfera, vocês podem acreditar, é o pessoal que a gente vai ter mais adversidades, vai ter mais contextos a serem trabalhados, até pela questão da própria proximidade. Então, isso é muito importante, é limpar a área, né? Vamos abençoar todo mundo, vamos compreender todo mundo, vamos perdoar todo mundo, e vamos fazer esse trabalho terapêutico não só com a gente, mas com todos. E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar esse padrão também. Tem muita gente que tem o hábito de ver só o lado ruim das coisas. E justamente para a gente poder dar uma invertida nesse processo, é começar em tudo, até nas coisas que vêm que nós consideramos ruins. Ver o lado bom das coisas, porque em tudo vai ter um aprendizado, tudo vai ter uma coisa que você vai tirar de lá que vai te servir. Então, o lado bom das coisas, eu até dei um exemplo aqui. É uma questão de hábito. Por exemplo, uma demissão pode ser encarada como uma oportunidade de novos desafios profissionais. Mas se você não vê desse jeito, talvez até uma nova oportunidade nem surja, porque o teu campo mental, o teu corpo energético já bloqueou esse tipo de inserção na sua vida, né? Então, às vezes, é começar a ver, eu não posso mudar os fatos, mas eu posso me mudar. A maneira que eu encaro os fatos pode ser reciclada. Eu coloquei que o choro é importante. Você está em sofrimento, quer chorar? Chore. Tem gente que pensa justamente ao contrário. Se vê alguém chorando, fala, não, não chora. Não, eu sou a favor do choro. Tanto é que quando você entra num consultório de psicólogo, sempre vai ter uma caixinha de lenço. Por quê? O choro é uma liberação emocional. E quando a gente tem um excelente choro, sabe aquele choro que quando a gente soluça e massageia todo o nosso abdômen, aquele é o melhor choro. Aquela massagem que faz no abdômen pelo soluço que você dá, é tudo que nós precisamos para a gente poder o quê? Diminuir níveis de hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, quando você chora, você aumenta a oxitocina no teu cérebro. A oxitocina é o quê? É o hormônio do prazer. Então, para quem já chorou, teve um choro forte, vai concordar comigo que depois que a gente libera aquela energia, a gente sente um bem-estar incrível. Então, está sofrendo, está atravessando uma adversidade, está com vontade de chorar, o que não pode é ficar choramingando, né? Porque aí você está perdendo tempo e gastando energia para nada, né? Mas vem aquela crise de choro, às vezes é o que vai te dar o estímulo para continuar lutando em relação àquilo, para poder vencer aquela adversidade, né? Exercite.
esse exercício não é academia. Exercite a generosidade. Como é que é a generosidade? É só você dar e doar? Não, ofereça. Empreste. Presenteie alguém. Presenteie com um livro. Empreste algo que a pessoa precisa. Dê. Né? Libere energia. Recicle as energias. Torne a vida dos outros mais fácil. Quando você torna a vida das pessoas mais fácil, o teu próprio problema, você acaba minimizando ele. Né? E isso também é uma liberação do hormônio do prazer, de oxitocina. Tenha contato físico, abraça as pessoas. Eu sei que a gente está ainda em processo de pandemia, mas a gente já está começando a se aproximar. Os abraços são calmantes. Tem um círculo social. A gente, quando tem a sensação de ter pessoas próximas, principalmente no momento de dificuldade, isso pode nos ajudar muito. Faz com que muitas situações potencialmente ameaçadoras deixem de ser percebidas assim, porque a gente sente que tem pessoas que nos querem bem e estão próximas de nós. Gratidão. Gratidão é importantíssimo. Mas eu vou agradecer o sofrimento que eu estou tendo? Você pode agradecer, sim, porque se você está tendo, é um mérito seu. Mas agradeça desde as pequenas coisas que você tem. Uma xícara de café pela manhã, aquele café quentinho. Alguém já agradeceu o café quentinho de manhã? Uma brisa fresca, né? Tá calor, eu vivo aqui numa cidade muito quente, quando bate uma brisa, né, o sentimento de gratidão está refrescando o seu corpo. Ou uma caminhada por um parque, porque são nas pequenas coisas que nós temos e que nós não lembramos que nem todo mundo pode ter. Então, às vezes, quando você pega o seu sofrimento, você acha aquilo macro, mas às vezes tem gente que não consegue nada disso, nem tomar uma xícara de café quentinho de manhã. Então, assim, a gente tem muito, né? Auto-perdão também é importante nesse processo. Por quê? O auto-perdão, quando a gente se perdoa, a gente está perdoando o quê? Os nossos defeitos, os nossos erros do passado, os nossos erros do presente. Por que é importante o auto-perdão? Porque somente quando você se perdoa é que você vai conseguir perdoar as outras pessoas, porque todos nós somos imperfeitos. Você pode estar ferido, mas o rancor só vai lhe prejudicar. Então, essa coisa, esse mantra, precisamos perdoar, mas a pessoa não se auto-perdoa, ela não consegue. Então, ela tem que fazer esse exercício primeiro com ela mesma, entendendo que ela é imperfeita, que ela tem erros, que ela cometeu erros no passado, está cometendo erros no presente. Quando ela chegar nesse patamar do auto-perdão, que não é tolerância aos erros, eu não estou falando de tolerância, aí ela consegue partir para o outro. Porque o processo existencial, evolutivo, é da gente para o outro, né? Não é do outro para a gente. Nós precisamos primeiro entrar nesse processo de autocura para a gente ir em direção ao outro, senão a gente leva a patologia para o outro, a gente leva as nossas neuroses para o outro. E o amor, ame-se primeiro, né? Mas como é que eu vou me amar? Você vai amar suas virtudes, porque você tem virtudes, você vai amar os seus defeitos, sim, porque você vai aceitá-los como você é. Para isso precisa do quê, gente? Autoconhecimento. E, às vezes, muitas vezes, ouvir a crítica do outro, aquele outro que gosta de você e está te pontuando algumas coisas que são prioritárias para o teu aprendizado evolutivo. Às vezes, é bom a gente ouvir alguém que está apontando coisas que a gente tem que melhorar. Porque somente quando também você se apreciar como uma consciência, um ser em evolução, naturalmente o amor para com o outro vai aparecer, porque você vai entender todos os defeitos dele, todas as imperfeições dele. Enquanto você não entrar nesse processo de auto-amor, entendendo o seu processo deficitário, você não vai conseguir amar o outro de verdade. Eu não sei se, assim, se essa linha de raciocínio está claro para vocês, eu espero que esteja, depois no final a gente até discute. E humor, aprenda a rir de você mesma, ou de você mesmo. A gente erra muito, e às vezes é muito melhor você meio que levar de uma forma soft do que você ficar, né, com chicote nas costas, um processo de culpa,
de ressentimento com você mesmo, isso vai te atrapalhar no teu processo evolutivo. É entender, é ter racionalidade, olha, eu estou consciente disso, né? E quando surge uma situação, né, que não teve jeito, é você zoar com você mesmo, tipo assim, puxa vida, de novo, Lilian, tenha dó, né? Você ainda não aprendeu, né? E também quando a gente ri, digamos assim, até de qualquer coisa, de uma comédia que a gente está assistindo, ou de um fato nosso, a gente também está liberando endorfinas, né? Então, o riso também alimenta o nosso espírito. Tem algumas ações profiláticas. Autoeducação do pensamento. Nós criamos muito lixo mental. Então, assim, ter disciplina nesse processo do pensamento é o primeiro passo para a gente conseguir ir cessando essas causas que geram todo o nosso sofrimento, né? O pensamento, ele é ligado diretamente ao nosso mundo emocional. E, consequentemente, o pensamento e as emoções, eles são externalizados pelas nossas bioenergias. Então, se o teu pensamento ele é desalinhado com as leis divinas, ou mesmo que você esteja alinhado com as leis divinas, mas em algum momento você escorrega, imediatamente isso gera emoção e altera teu padrão de bioenergia, né? Essa bioenergia que está aqui, nos circundando também. Então, a gente tem que ter uma disciplina de hábitos mentais, hábitos emocionais, para a gente poder ir cerceando essas causas do sofrimento. E ter metas, sempre, e metas seguras, né? Nesse nível de conhecimento que nós temos da espiritualidade. Isso aqui, gente, eu pus porque eu adoro cadernos, e eu tenho cadernos. Eu tenho um caderno da gratidão, que eu escrevo todo dia, as minhas gratidões do dia, e o caderno pode ser uma coisa muito terapêutica. No caso, né, que nós estamos discutindo aqui, a ideia que eu trago é, se você pensa as coisas em desalinho e nem se dá conta, o melhor seria você se disciplinar para esse trabalho de mudança e reciclagem. Um caderno, você pode escrever nele, toda vez que você pensar algo negativo, desalinhado com a realidade das leis divinas, ou sentir uma emoção negativa, você pode anotar o que você sentiu, fazer uma análise dos gatilhos, por que aquilo foi sentido, e logo abaixo escrever o pensamento ou a emoção corretiva que você deve ter sobre aquilo. Aquilo vai gerar uma biografia sobre o seu padrão de pensamentos, sentimentos e energias, porque você vai estar anotando o que vem no impulso e depois embaixo quais as maneiras corretivas, que aí você vai entrar num padrão mental, de corpo mental. Isso, além de mudar o padrão daquilo que você está sentindo na hora e está vibrando, que você está colocando a questão corretiva, aquilo é um aprendizado para você ver a inserção de pensamentos negativos, de pensamentos desalinhados que você tem para você poder ir o quê? Consertando. Então, os cadernos terapêuticos, eles, no meu modo de ver, porque eu também tenho os meus, eles são muito profiláticos nesse sentido, ajudam bastante. Atenção às bioenergias, e aí é mais ou menos o que a gente falou agora, pensamento, sentimento, energia. Pensou, sentiu, irradiou energia. Quando você muda o padrão, a matriz mental, muda todo o padrão de sentimentos e de bioenergias, né? Então, você reestrutura até mesmo o seu perispírito, porque quando você tem um padrão de energia negativo, que gera emoções negativas, o teu perispírito, o teu corpo energético, ele vai sofrendo, ele vai se deteriorando com isso, até chegar à doença física, né? Até chegar no corpo somático. Então, quando a gente passa por esse processo todo, a gente também vai mantendo uma sintonia com a fonte do poder, com a fonte geradora de vida, e a gente entra na sintonia com ele mesmo, né? Ele com E maiúsculo, que é toda a fonte do poder. Você é coautor da sua recuperação. Para que serve sofrer?
para a gente desenvolver maior empatia, maior compaixão pelas pessoas, redefinir prioridades, descobrir novas habilidades e forças pessoais, valorizar pequenas felicidades cotidianas, ter maior consciência de diferentes possibilidades e fortalecer e privilegiar relacionamentos saudáveis. Então, sofrimento é força, porque você pode inverter todo um padrão existencial na sua vida por conta dele. Aí vem uma foto do Viktor Frankl, que sofreu muito, né, no Holocausto. Ele era um judeu, sofreu muito na mão dos nazistas, e ele se tornou um grande psiquiatra, autor da logoterapia, né? Então, assim, ele é o maior exemplo que a gente tem na psicologia de superação. Viver é uma arte, né? Pesquisas mostram que a arte de viver vai sendo adquirida ao longo da existência. A própria vida vai provendo a pessoa desses conhecimentos. Pode ser uma conquista amparada pela espiritualidade, por livro de autoajuda, fazendo psicoterapia, fazendo trabalho em prol ao outro, mas é uma arte também que a gente pode desenvolver. Não é possível ainda a gente ter uma vida sem sofrimentos ou uma vida de felicidade permanente, mas é possível ter uma vida que prevaleça um bem-estar consigo mesmo, independente das adversidades. Onde é que entra a questão do cérebro? Eu estou com essa questão do cérebro porque hoje no grupo de estudo a gente estava estudando isso. O cérebro, ele é muito importante para o corpo físico, tanto é, se você tem uma lesão cerebral no teu corpo físico, você não produz mais nada, você pode entrar até num processo de demência. Então, o cérebro é muito importante para a gente dar conta da vida física, e ele tem plasticidade, e ele não está nem um pouco preocupado com você. O cérebro não está preocupado se você está feliz ou está triste. O cérebro, a única coisa que ele se preocupa é saber que você está vivo, porque ele que mantém a vida no corpo, né? Então, quem treina o cérebro para tudo isso que nós conversamos é a consciência. É ela que sente os impactos do sofrimento, é ela que é responsável por pensar, sentir, agir, e é ela que nos faz, obviamente, evoluir espiritualmente. Sigamos em paz com a nossa consciência. Muito obrigada. Obrigada, Li. Você pode tirar o PowerPoint para a gente poder fazer as perguntinhas, por favor? Obrigada. Tá tirado. Obrigada. Norma, perguntas, por favor? Nós temos? Temos algumas perguntas aqui no privado. Mas a primeira, eu acho que você respondeu muito bem. Era uma pergunta, mas parece que no decorrer, né, que a dor ela é necessária em nossa vida. Mas o sofrimento não é opcional? Pelo que nós vimos, sofrer é uma decisão nossa, né? Nesse nosso nível evolutivo, isso é uma frase, ela é bastante discutível, ela é uma frase até popular. Nesse nosso nível evolutivo, dependendo do nível da diversidade que a gente ultrapasse, a gente vai sentir, porque nós temos sentimentos, nós temos emoções. Até ficaria até estranho você passar por uma adversidade e você não sentir absolutamente nada, né? Quem não sente nada são os psicopatas, eles não sentem nada. Então, assim, a gente pode sentir. Então, o sofrimento, às vezes, ele está nesse compartilhamento do sentir. O que eu acho que, de repente, eu estou entendendo da pergunta é a gente ter maturidade espiritual para entender, primeiro, por que aquilo chegou na tua vida. Segundo, por que aquilo está te impactando dessa forma. Terceiro, entender que você pode lidar com aquilo buscando forças, né? Porque nós podemos ter forças para enfrentar as adversidades. Quando você acha suas forças para enfrentar a adversidade, esse sofrimento ele se ameniza. Então, não é que o sofrimento não existe, é que você cresce em relação ao sofrimento. Não é o sofrimento que cresce em relação a você. Então, assim, existem caminhos, existem ações, existem maturações que você vai entrar naquele contexto
E você que vai gerir o sofrimento, não é o sofrimento que vai gerir você. Porque quando você dá esse espaço para o sofrimento atuar sobre você, aí esquece, porque aí você pode até somatizar uma doença, né? Porque aí você vai ficar totalmente em desequilíbrio de pensamentos, de sentimentos e emoções, e, obviamente, das suas próprias bioenergias. Então, o que a gente está querendo sugerir com esse estudo, frente ao livro Plenitude, aos contextos da psicologia, é buscar forças para lidar com aquilo de uma forma serena, embora na curva de Gauss nós tenhamos visto que há uma minoria que já tem isso naturalmente. Né? Então, aí, quais são os caminhos? É buscar uma casa espírita para me fortalecer? É um excelente caminho. É buscar uma psicoterapia para me fortalecer? É um excelente caminho. É buscar, talvez, livros, leituras edificantes, que eu sei que eu vou me fortalecer, fazer as minhas orações, é um outro caminho. É fazer tudo isso junto, é um outro caminho. Ah, não, mas eu estou naquela minoria da curva de Gauss, eu já tenho isso naturalmente. Que bom, mas não é a maioria da humanidade, vocês viram no gráfico. Aquilo é uma pequena parcela, que já está meio pronto para a diversidade. Né? Então, assim, o sofrimento ele é opcional nesse contexto. Porque se a gente falar também que vão surgir situações de sofrimento e você não vai sentir nada, é um pouco estranho também, né? Outra pergunta, Lília. O hábito de sofrer por antecipação é o que eu tenho e isso me atrapalha muito na vida. Por que isso ocorre? Como trabalhar nisso para me libertar? É interessante a pergunta, porque nós estamos falando o tempo todo sobre sofrimento em relação ao passado, quer dizer, coisas que nós fizemos, erros cometidos, falhas que tivemos, e que nós estamos agora fazendo o quê? A coleta disso, né? Quer dizer, o sofrimento relacionado a tudo que nós construímos para nós. E é interessante quando vem a pergunta, a pessoa está aqui hoje, no hoje, mas já está sofrendo antecipadamente por alguma coisa que talvez ainda nem tenha acontecido. Isso, em psicologia, a gente costuma falar que é sofrer por antecipação. Então, às vezes, a coisa nem aconteceu, a situação nem está presente na vida da pessoa e ela já está sofrendo. Então, isso é um diagnóstico, digamos assim, de um alto nível de ansiedade, porque não espera nem acontecer, já está sofrendo antes. E é interessante, porque nós estamos justamente ao longo do nosso diálogo falando da nossa biografia, da nossa multissecularidade, o que a gente está carregando até hoje para, de repente, estar enfrentando uma situação adversa. Mas o que eu recomendaria a quem está perguntando, não antecipe os fatos, porque você está sofrendo por algo que nem aconteceu, você está imaginando, você está entrando no processo da imaginação, e isso não te faz bem. Né? Viva a sua vida saudável, viva a sua vida aí tranquila, e no momento que forem surgindo as situações, vai trabalhando nelas. E se precisar de ajuda, busque ajuda. Outra pergunta, Lília. Como impedir que o sofrimento assuma o controle da mente depois de uma grande decepção? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, a gente não pode ter medo de viver. Então, a gente não pode ter medo das experiências, né? A gente tem que estar aberto ao mundo das experiências, porque se você ficar com medo de decepção, você não sai da sua casa, você não se relaciona com ninguém, né? Então, a vida é um risco, mas é um risco que pode ser saboreado, pode ser vivenciado, né? O que não pode é a gente ser ingênuo, né? De repente, depositar toda a nossa confiança numa pessoa que está mostrando que não tem lealdade para com você, cair num logro, cair no conto. Né? Então, assim, a gente tem que usar muito o corpo mental para poder fazer uma leitura da sociedade e uma leitura dos hábitos patológicos da sociedade para você não ficar entrando em situações adversas por ingenuidade. A gente não pode ser ingênuo. A gente deve ser generoso. A gente deve ser altruísta. A gente deve ajudar todo mundo. O que a gente não pode ser é ingênuo. Né? Então, assim, decepção, todo mundo corre o risco de ter, até dentro da própria família.
né? O que a gente tem que entender que isso faz parte do contexto até mesmo de emoções saudáveis, porque é o que vai nos fortalecer. É incrível, né? Mas é a diversidade que nos fortalece. Então, assim, eu acho que é enfrentar a vida e abraçar o que vier. Não ter medo de decepção. A não ser que você crie situações para ser decepcionada, né? Porque a vida está aí. A vida, ela não tem como a gente evitar. A gente tem que viver, tem que se relacionar, tem que estar com o outro. Ah, mas o outro me decepcionou. Quando a gente se decepciona é quando a gente tem muita expectativa, né, com alguém. Então, você tem aquela expectativa lá em cima. Aí a pessoa tem uma falha. Nossa, me decepcionei. Puxa vida. Eu pensei que a pessoa fosse assim e não é. Faz parte. Eu acho que agora acabou. Chegou uma aqui agora, Lili, a última. Tá. A área que eu sofro imensamente é na área do relacionamento amoroso. Não sei ao certo lidar com esse tipo de sofrimento. Como eu poderia me fortalecer? Olha, eu não sei da tua história, mas assim, a gente poderia partir de um pressuposto que quando nós temos sofrimentos recorrentes em determinada área, é porque a gente ainda não aprendeu muitas coisas que deveria aprender daquela área. Então, você está falando que existe aí, né, todo um contexto de sofrimento, que até onde eu estou entendendo, é uma coisa que é muito pontual na tua vida, na área amorosa, e eu ouso interpretar, se eu estou te entendendo bem, é na área amorosa romântica, né, com uma outra pessoa, em processo de construção de vida, conjunto e tudo mais. Então, eu acho que se isso pega, seria bastante interessante partir de um pressuposto de uma autoanálise. O que está acontecendo que, de repente, recorrentemente você está sofrendo nessa área? Porque se você está trazendo, é porque isso é muito significativo, não é uma coisa en passant, né? O que está acontecendo? Você está permitindo? Quais são as permissões que você está dando nos seus relacionamentos que isso acabe aflorando em sofrimento para você? Né? Eu não sei se é o teu caso, né? Mas assim, a gente sabe em psicologia que muitas crianças, quando são negligenciadas na infância, que os pais não demonstram amor, essas coisas todas, quando elas crescem, elas ficam obcecadas atrás das pessoas, né? Então, são aqueles tipos de comportamentos abusivos dela em relação ao outro, fica correndo atrás do outro, se submetem a relacionamentos abusivos em troca de carinho, em troca de amor. Então, assim, existem N situações vivenciais da consciência que podem levá-la a ter recorrentemente um sofrimento em determinada área. Então, valeria a pena fazer uma autorreflexão, talvez um processo psicoterápico, para descobrir por que isso pega tanto. Porque se pega tanto é porque está aparecendo bastante para você. Ok. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigada, Norma. Obrigada, querida. Obrigada, Li. Então, suas considerações finais e vamos para a sua prece final também, pode ser? Ah, tá. Eu vou fazer a prece? É isso? É. Tá bom, faço sim. Bom, as minhas considerações finais é o seguinte: todos nós sofremos. Se você está no momento que você não está atravessando uma adversidade, aproveite esse momento, né? Curta esse momento, porque assim pode a qualquer circunstância chegar a uma situação adversa. Eu acho que a vida da espiritualidade, a vida das leituras edificantes, uma rede de apoio, né? E a gente purificando o nosso espírito, porque acho que esse é o propósito da gente estar tão envolvido com a questão da espiritualidade maior, né? É a gente se preparando e liquidando essas faturas, porque é o caminho da evolução. Eu acho que nós somos muito benfazejos, nós somos muito abençoados
porque nós estamos aqui reunidos nesse nível de discussão, temos os nossos corpos físicos, né? Podemos escutar, podemos usar a nossa visão, podemos estar juntos. Eu acho que a vida é uma bênção, e principalmente nesse contexto no qual nós estamos, né? Vamos nos fortalecer, porque as adversidades chegam e a gente tem como enfrentá-las e enfrentá-las bem, né? Espalhando amor, fazendo trabalho para o outro, mesmo ultrapassando as nossas questões pessoais. Eu sempre falo aqui em casa para o meu pessoal, vai que as coisas vêm. Então, gente, vamos atrás do trabalho coletivo, do amor incondicional, abençoar tudo e a todos, partir do pressuposto do perdão prévio, né? Eu aprendi isso, achei o máximo, perdão prévio. Então, você não precisa esperar ninguém ter um cometimento errôneo com você, você já perdoa de antemão. Isso é um bem-estar espiritual maravilhoso. E eu considero essas as ideias finais, Akemi. Obrigada, querida. Então, vamos orar, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar nessa conexão amorosa, nessa conexão amistosa. Nós somos irmãos de fé, irmãos de trabalho altruísta. Vamos sentindo a presença da espiritualidade maior cada vez mais no nosso micro-universo, nos conectando às falanges de Cristo, às falanges do Dr. Bezerra de Menezes, às falanges de Joana de Ângeles, e vamos agradecer. Vamos agradecer a oportunidade de termos partilhado as nossas emoções, os nossos sentimentos e pensamentos nessa noite, e de termos adquirido novas reflexões nesse grupo maravilhoso composto pelos nossos irmãos de fé. Espíritos amigos que conduziram essas ideias, Joana de Ângeles, toda a nossa gratidão pelas forças espirituais que nos guiaram, que nos mostraram o caminho reto, e que sempre nos abençoe diante da vida eterna. Que a luz de toda a sabedoria infinita inunde os nossos espíritos e que tenhamos maturidade para aplicar todo o nosso aprendizado. Estamos aqui reunidos para sermos instrumentos da sabedoria divina. Pedimos, Senhor, que sempre ilumine os nossos passos na execução do nosso livre-arbítrio. Que assim seja. Que todos nós sejamos abençoados.